Japão, um dos países mais modernos do mundo, está localizado em um ponto extremo do planeta. Terremotos, tsunamis, tufões. Mas dentre todos esses desastres naturais, um dos mais preocupantes para as megalópolis do país, como Tóquio, são as enchentes. Chuvas intensas que inundam as cidades em questão de minutos e destroem qualquer estrutura que estiver pela frente. Mas Tóquio tem uma carta na manga e ela está logo abaixo da cidade. No vídeo de hoje vamos conhecer a maior infraestrutura do mundo contra enchentes, um sistema de galerias tão impressionantemente grande que são praticamente uma cidade inteira no subsolo. Quer entender como isso é possível? Então vem comigo que eu te explico. Se gostou do tema, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Tóquio é uma das cidades mais densamente habitadas do mundo, com 14 milhões de pessoas. Uma cidade cercada por 6 grandes rios e pela costa da Baía de Tóquio, o que com certeza foi fator fundamental para o desenvolvimento da cidade, mas que ao longo das décadas ocasionou diversas enchentes catastróficas que destruíram grandes áreas da cidade. Essas grandes enchentes eram históricas na cidade, mesmo no início, fazendo quase parte da cultura japonesa da região, retratada em documentos históricos, lendas e até mesmo na arte. Isso em grande parte por conta da própria topografia da região, que é rodeada por grandes montanhas, deixando a cidade em um grande vale. Um problema que já parecia ser muito difícil de solucionar foi agravado ainda mais com o avanço tecnológico. Afinal, a cidade repleta de ruas asfaltadas e grandes áreas impermeáveis incapazes de escoar grandes volumes de água e um sistema de escoamento ineficiente para as cada vez mais severas chuvas torrenciais tornavam esse problema em uma bomba relógio que só aguardava a tempestade perfeita para destruir completamente a cidade. Mas o governo japonês, decidido a resolver o problema, reuniu os melhores engenheiros do país para desenvolver uma solução definitiva. A solução? Construir um sistema complexo de galerias de captação de água tão grandes que poderiam abrigar bairros inteiros, tão altas que seus pilares poderiam ser confundidos com edifícios, e tudo isso abaixo da cidade mais densa e importante do país. O projeto teve início em 1992 e consistia na construção de uma série de túneis de captação que passaria logo abaixo dos principais pontos da cidade, se interconectando com os sistemas já existentes de captação. Esses túneis, que chegavam a um diâmetro de 10 metros, capazes de escoar uma piscina olímpica de quase 2 milhões de litros em menos de 10 segundos. Escavados de forma muito similares aos sistemas de metrô, os 6,3 quilômetros de túneis são direcionados para 5 grandes silos de armazenagem temporários, localizados em pontos estratégicos da cidade. Com 32 metros de diâmetro e 65 metros de profundidade, cada silo tem a capacidade de armazenar 52 milhões de litros de água. Eles são tão grandes que cada um deles tem a capacidade de abrigar a Estátua da Liberdade inteira em seu interior. A função desses silos é desacelerar o volume de água conforme vão sendo preenchidos. Mas caso esses silos não sejam o suficiente, ainda existe uma câmara principal de 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 25 metros de altura, capaz de armazenar 353 milhões de litros de água. O volume total equivale a mais de 340 piscinas olímpicas. Uma estrutura de concreto maciço, com paredes de quase 2 metros de espessura e 59 pilares de 2,5 por 7 metros de seção, com uma altura equivalente a um prédio de 8 andares, são responsáveis por suportar, além da enorme pressão exercida pela água em grande velocidade, ainda deve suportar a carga dos milhares de metros cúbicos de concreto da base superior da câmara.
Finalizado em 2006, somando 14 anos de obra, a um custo de apenas 2 bilhões de dólares, e eu digo apenas, pois a obra conseguiu reduzir em quase 1 bilhão de dólares de potenciais prejuízos anuais na cidade, que ao longo do tempo não só se pagou, como evitou bilhões de dólares em gastos. O histórico assustador de enchentes da cidade de Tóquio e arredores caiu drasticamente após a sua construção. Um grande exemplo da eficácia do sistema foi o tufão Hagibis, em 2019, que causou várias inundações em todo o país, mas gerou um impacto mínimo em Tóquio. Apesar do sistema ter se provado extremamente eficiente, já existem estimativas que em um futuro próximo já não será o suficiente. Com a acelerada mudança climática e com um número crescente de tempestades em todo o mundo, irá tornar o sistema insuficiente ao seu propósito, já nos próximos anos. O governo japonês já está trabalhando para ampliar ainda mais o sistema, além de melhorar os equipamentos de bombeamento. É nítido que trabalhos como esse melhoram significativamente a infraestrutura das cidades, trazendo inúmeras vantagens, ainda mais numa análise a longo prazo. Mas por que obras como essa não são vistas com mais frequência em todo o mundo? Como, por exemplo, em países como o Brasil, que sofrem constantemente com esse tipo de problema de inundação, gerando bilhões de dólares de prejuízos todos os anos. Seriam os altos custos? Pouco provável, ainda mais se considerarmos a economia ao evitar esse tipo de desastre e uma das maiores cargas tributárias do mundo. Seriam as dificuldades técnicas? Também creio que não. Mesmo se o Brasil não tivesse a tecnologia, o que não é verdade, em um mundo globalizado o acesso a esses recursos são fáceis, basta querer. O grande problema de obras como essa é que elas são invisíveis. E na política, essa invisibilidade não gera o mesmo impacto imediato que projetos como novas pontes, estradas ou estádios, mesmo que muitas vezes inúteis, são mais tangíveis e visíveis ao público. Em muitos casos, os políticos preferem investir em projetos que possam ser facilmente vistos, que gerem benefícios perceptíveis a curto prazo, especialmente em períodos pré-eleitorais. Além disso, obras como essa, que levam anos para serem concluídas, demandam um compromisso que passam por vários mandatos e governos ideologicamente diferentes. E mesmo com uma necessidade inquestionável, benefícios irrefutáveis, a complexidade política é o maior empecilho para obras dessa importância e magnitude. Mas a verdade é uma só. Mesmo com problemas que remontam de milhares de anos, a região de Tóquio encontrou uma solução extremamente eficaz, reduzindo os custos com esses prejuízos quase a zero. E o mais importante, preservando a vida e bem-estar dos seus cidadãos. Isso prova que quando o trabalho é pensado no bem da população em geral e não de uma minoria, os impactos positivos são infinitamente maiores. Mas eu quero saber de você. O que você achou dessa obra incrível? Deixe a sua opinião aí nos comentários e eu pessoalmente vou dar um coraçãozinho aí no seu comentário. O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e se inscreve se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, até lá!